A gente vai começar a aula já, viu? Pode ser, pode começar. Vai. Muito bem, gente. Bom dia mais uma vez. Essa é a nossa terceira aula. Aqui quem vos fala é o professor Nilson Macedo Mendes Júnior. Eu sou professor da disciplina de Literatura Americana 2, tá? Onde eu tenho aula 3, que a gente vai fechar com a última unidade do nosso curso, tá? Como eu coloquei para colocar assim para vocês, essa aula vai versar sobre a temática da última unidade, tá? Tanto quanto pegaremos uma parte para que haja esclarecimento de dúvidas. E aí eu até pedi para os tutores que repassassem para vocês, que seriam perguntas específicas, tá? Aí até diz, tipo, na página tal do livro, a autora disse isso, o que é que ele está querendo dizer com isso? Então é esse tipo de dúvida que a gente vai tirar. Inclusive eu carreguei o livro para a gente poder ir olhando o livro e a gente ir explicando, né, de acordo com o que vocês vão perguntar, tá certo? Então vamos começar a aula, tá? Eu vou passar o slide, certo? Então, a gente começa com uma pequena revisão da aula passada, certo? Na aula passada, tem um erro aí, não é da unidade 1, tá certo? Desculpa. Na aula passada nós tratamos da unidade 2, tá? Peço perdão aí. E vocês retificam para saber que a gente falou da unidade 2 do nosso curso, que era a poesia americana, justamente do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, até a década de 90, 1990. Esse período, essa poesia chamada da antitradição, é uma poesia que é calcada na expressão artística da o quê? Da quebra das tradições, da religiosidade, da métrica, de uma série de coisas. Então, no momento em que a poesia americana ela sai de uma forma, sai de uma métrica, certo? Num formato mais livre. Tratamos também da prosa americana, também do mesmo período, onde a gente entra a questão do realismo e da experimentação. Então, na aula passada, a gente tratou dos seguintes aspectos, tá? Quais foram os aspectos que nós tratamos? Tratamos do contexto histórico, como todas as inovações temáticas, né? O contexto histórico dessa época é o quê? Pós-guerra mundial, onde você tem a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, literalmente, a partir de 45, os Estados Unidos se torna a grande potência mundial que nós conhecemos, tá? Até a década de 90. Então, as inovações temáticas, teóricas e estéticas, tá certo? Então, a gente vai ter agora novos temas. A teoria é uma teoria diferenciada, tá? Você tem a distopia, tem uma série de coisas que são tratadas. E as estéticas, como eu disse, são estéticas que fogem da tradição literária estadunidense. Aí a gente, dentro dessa questão, dentro dessas novas sistemáticas, a gente tem, a gente volta um pouquinho ao contexto histórico, quando a gente fala dos anos 60, e a partir dos anos 60 os Estados Unidos têm a contracultura, então você vai ter a poesia experimental, a poesia beat, vai ter uma série de coisas, vai ter o rock and roll, o Woodstock, os direitos civis, o aparecimento do movimento feminista, do movimento feminista já como ciência, como não que o feminismo não existisse antes, existia, mas nos anos 60, como o Stuart Hall diz no livro dele, o feminismo, o marxismo,
LGBTQ, quer dizer mais que LGBTQ+, e outras afirmações de minorias, o social diz que eles metem. Professor? Professor Nilson? Som, tá todo mundo ouvindo? Oba, agora sim. Beleza. Então, gente, como eu estava dizendo, a gente tem contas históricas, inovações, tá? Os suplentes onde os movimentos sociais de minorias, como diz Stuart Hall, arrebentam a porta, entram e começam você tem a contracultura, o rock and roll, enfim, você tem expressões artísticas de pessoas que antes não teriam chance de se expressar, tá? E aí entram os negros, os asiáticos, entram os gays, né, que com essa queer theory, ou a teoria queer, você tem os marxistas, enfim. Aí os anos seguintes, anos 70 e 80, são o que eles chamam de consolidação, até chegar aos anos 90, e aí tem o teatro americano, e aí eu mencionei alguns autores, tá, como Nabokov, por aí vai. Tá bom? Então, essa é uma revisão. A gente vai para o próximo slide.
Deus quiser. Esperar carregar. Então, novamente, como medida didática, a gente traz como é que foi dividida essa disciplina esse semestre. Tá? A gente já viu modernismo e experimentação. Já vimos como a poesia americana de 45 a 90, a antitradição, e a prosa americana, que é o realismo e experimentação, que é o realismo e experimentação. Hoje, né, só sobrou o último tema, e aí eu vou passar o slide. I hope so. Out. Out. Não é esse slide, não. Então, o tema da aula de hoje é esse daqui: poesia americana contemporânea e literatura americana contemporânea. Tá? Sendo que os dois vão vir juntos. Eu vou fazer a separação. Tem um novo approach dessa vez, uma nova abordagem, certo? E vamos lá para o primeiro slide. Tá? Então, eu até já passei. Então, a gente vai ter aí, a gente começa com contexto histórico, tá? E aí eu trago uma citação do livro que está no Cigário de vocês. Só que essa é a versão em português, eu disse até nas outras aulas quem dei a referência para quem quisesse procurar na internet, é bem fácil de achar, basta colocar lá que você acha. Então eu trago uma primeira citação da página 123 do livro da Catherine Fans-Perkin, tá? Onde ela diz assim: os poucos antologistas que aspiram a representar o conjunto da poesia americana contemporânea começam com negações copiosas e discorrem longe, né, sobre seus diferentes impulsos. Terezinha Marques, por favor, desligue o seu microfone, por favor, Terezinha. Então, ele diz: os poucos antologistas que... Ave Maria. Então, a gente pensa que vai melhorar. Os poucos antologistas que aspiram representar... Gente, poucos antologistas que aspiram representar o conjunto da poesia americana contemporânea começam com negações copiosas e discorrem longamente sobre seus diferentes impulsos. Pós-modernismo, a expansão do cânone, etnias, imigração, com menção especial às novas vozes do Sul, Sudeste Asiático e do Oriente Médio, o surgimento da literatura global, a elaboração das contínuas contribuições, a tecnologia da internet, a influência de professores específicos, programas de redação ou de impulsos regionais, a mídia onipresente e o papel do poeta como voz individual solitária que se ergue contra o comercialismo e o conformismo exacerbado. Então, deixa eu olhar aqui o que estão perguntando aqui no chat. Né? Então, a gente traz aqui um pouco do que define o nosso Marcel e a Maria estão dizendo que meu microfone tá melhor agora, o som, estão ouvindo direitinho? Então, no caso, o que a Francis Perkin quer colocar aqui nessa passagem aqui, né, do livro? A gente tem agora uma
nova configuração, né, do mundo, certo? Então a gente tem um mundo agora então a gente vai, no caso, ter um mundo diferente, ter um mundo agora mais amplo. Então é como ela diz assim, os poucos antologistas que aspiram a representar o conjunto da poesia americana contemporânea começa com negação. Tá? Então ela vai, no caso, como eu disse, ela vai, o que é que ela chama de impulsos, tá? Pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Pós-modernismo é uma expressão artística ou uma corrente que esse prefixo pós, que, que para alguns teóricos, né, e que para algumas pessoas que trabalham com literatura, ele vai dizer que assim, as expressões que vão vir depois, elas vão ocorrer de uma forma diferente do modernismo. Muito embora alguns teóricos da literatura digam que o que acontece é uma continuação do pós-modernismo, tá? Que é uma continuação do modernismo, desculpem. Certo? E qual é uma das características desse modernismo? E a fragmentação. Você tem um trabalho fragmentado, desconexo, que eles dizem que é o que diferencia que é o que diferencia, no caso, o modernismo do pós-modernismo, tá certo? Recapitulando, ele diz assim, pessoas que intentaram, ou que quiseram fazer uma antologia, eles começam negando o que estava, tá? O primeiro é o pós-modernismo, que alguns reputam como sendo o modernismo, mas seria uma continuação do modernismo. Você tem agora uma expansão, ou a tentativa da expansão do país, cabe uma explicação. O que é esse que ele está falando aí? O cânone, gente, essa é uma obra que quiser procurar o Heron chamado cânone. O cânone seria um conjunto de ideias que são consideradas como sendo as obras literárias que representam a literatura mundial. São obras que são consideradas literatura. Então, para que o Heron chama do cânone ocidental, e as obras que eram feitas por homens brancos, sabe? Homens cis, que quer dizer, homens que nasceram, homens que não se transformaram, homens trans, e rios, tá? Então, você quer as obras
e escrito por pessoas de cor de pele diferente ou de orientação sexual. Então, você quer aí a imigração, porque aí você começa, não que os Estados Unidos nunca tenha sido um país de imigrantes, e aí ele faz o recorte que são do Sudeste Asiático. Você tem o que ela chama de surgimento, tem um outro consecutivo, né, em relação ao que ia ser uma legal, e aí quando a gente falar de literatura mundial, letra branca. Então, você tem a literatura global, pessoas das mais diversas e por aí vai. Tá? Você traz agora a questão do feminismo, das mulheres, tecnologia, que é a internet, que você também tem o que ele chama de cyber poetry, a poesia cibernética, tá? Ter pessoas que estudam especificamente alguns temas da literatura, e aí dentre eles você vai ter, por exemplo, que são as teorias que são científicos, tá? Você vai ter também a questão Professor, programa de redação de impulsos regionais, que ele ter forma de escrever. Oi, pode falar. o áudio tá um pouco, tá cortando um pouco. O senhor pode Oi, desabilitar a não. webcam para a gente ver se poupa o consumo de internet? Deixa só o slide mesmo, ok? Vamos ver aqui. Tá bom. E agora, melhorou? Parece que melhorou. Vamos ver, prossiga aí. Pra gente ver. Tá certo. Obrigado, viu? Então, como eu estava dizendo, você tem esse movimento que a gente tem muito a ver com a globalização. Agora sim, a literatura tem a ver com a globalização. Que até certo ponto, o Sr. Tchol disse que nas tentativas de globalização, na verdade, as expressões de cultura local se recrudesceram, quer dizer, ficaram mais fortes. Então, é isso que ela diz, né, nessa parte. Você vai ter, né, o aparecimento historicamente de literaturas de minorias e literaturas de pessoas que eram colonizadas e que não tinham voz antes, imigrantes que não eram comuns, e aí ela traz Sul e Sudeste Asiático e Oriente Médio, tá? O feminismo, a teoria queer e por aí vai, certo? Então a gente vai detalhar mais isso. E existe até um livro interessante do Griffiths, que é um livro ele tem até faz a brincadeira com o título, né? Quem porventura gostar do Star Wars tem um dos filmes da franquia é chamado O Império Contra-Ataca, que em inglês é The Empire Strikes Back, né? E aí o Griffin e mais outros teóricos vem com a questão da proposta do pós-colonialismo, que é a questão do colonizado poder falar, poder escrever e poder fazer literatura e outras artes. E eles têm eles lançaram um livro que chama justamente uma brincadeira com esse título do Star Wars, né? Star Wars The Empire Strikes Back. Quer dizer, Star Wars, o Império Contra-Ataca. Só que o livro vem com o título, com a brincadeirinha, com a corruptela, né? The Empire Writes Back.
Quer dizer, numa tradução livre em português seria o quê? Que o império, no caso a colônia, os colonizados, escrevem de volta. Quer dizer, eles deixam de estar à margem para poder assumir sua voz e escrever de volta contra o império, né? Principalmente o Império Britânico. Que aí, esse império que o título se refere é o Império Britânico. Tá bom? E aí a gente vai começar a querer... E é claro que essas teorias têm uma questão de puramente e realmente cultural. É a questão de você falar das dificuldades, dos problemas das minorias. Não tem nada a ver com o marxismo, né? Não é a mesma coisa do marxismo que o Karl Marx prega no seu livro. Você tem a questão marxista porque fala dos proletários, dos colonizados, daqueles que foram explorados, que é a parte não rica. E a tentativa de apagamento das suas culturas, certo? Então isso aqui é marxismo cultural, é quando você, que não é elite, que não é a pessoa que detém a riqueza, começa a poder falar, e quando a gente fala de falar aqui, começa, por exemplo, poder escrever, publicar livros, ter obras literárias, tá? De denunciar tudo que está de errado. Continuando, agora a gente vai pular, veja bem, no slide 5, que eu vou voltar, a gente está falando da poesia, certo? Então, isso aqui é a poesia, mas não deixa de se aplicar também à prosa, certo? No slide 6, a gente vai, tá certo? Falar da prosa. A gente não tem o título Literatura Americana Contemporânea, aí a gente vai falar o quê? Da prosa agora, tá? Então a gente vai estar falando dos dois e eu vou ficar alternando no slide, um slide sobre poesia, um slide sobre a prosa. Então nessa parte agora eu fui na página 138, que tem essa citação. A literatura atual nos Estados Unidos é também fascinantemente diversificada, instigante e em evolução. Quer dizer, uma das características da poesia contemporânea é o seguinte, ela tem várias vozes, ela vai ter várias representações, escritores do país e escrevem em outra língua dentro de um outro país. É um processo chamado de transculturação, tá? Onde eu tenho, por exemplo, um autor bastante emblemático disso, não é um autor de dance, mas é um autor bastante conhecido, né? Lembrei o nome dele, Salman Rushdie. Ele é muçulmano, palestino, se eu não me engano, que morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra. Então ele é o que a gente chama de um transculturado. Ele é uma pessoa que, por conta das imigrações e da questão da diáspora, que a diáspora aqui é o espalhamento das culturas, você começa a ter autores que nascem num país, se educam em outro país e acabam morando em outro país, tá? Então são autores que o Homi Bhabha, no seu local da cultura, chamam de autores que estão no entre-lugar, quer dizer, no terceiro espaço. São pessoas que têm não vou dizer multicultural, mas tem várias culturas que o fazem sentir-se pertencente a várias culturas, tá? Então ela diz que a literatura contemporânea os Estados Unidos tem isso. Você vai ter vários autores que nasceram em um país, mas moram nos Estados Unidos, escrevem dos Estados Unidos sobre o seu país e muitas vezes são cidadãos americanos.
Então, quer dizer, aí você tem o que o professor Roland Walter chama de processo de transculturação, tá? É o que ele diz, essa questão da fascinantemente diversificado, tá? Ele continua, novas vozes surgiram de vários cantos, desafiando velhas ideias e adaptando tradições literárias para se ajustar às condições de mudança da vida nacional. É o que eu estava dizendo. São pessoas que mudaram, que tiveram que emigrar, alguns refugiados, alguns fugindo de guerras, alguns fugindo de perseguição política. O Salman Rushdie mesmo é um caso que ele teve que, durante um tempo, se esconder, porque ele escreveu um livro que, dizendo, né, uma parte radical do Islã, que ele teria ofendido o poeta Maomé. Ele teve que passar um bom tempo escondido porque existia uma Sharia. A Sharia seria, existia um prêmio pela cabeça dele, porque ele escreveu um livro chamado Neck Verses, ou que seria na tradução livre, pode ser, ter duas possíveis traduções, que seriam os satânicos ou os versos satânicos. Tá? Então ele é uma grande representação dessa escritura transcultural e transnacional também, né? Você vive mudando de nacionalidade, encontrar o seu eu nacional novamente, da onde você, o eu lírico, vai ter que escrever de um lugar falando de outro, tá? Então ele vai dizer isso. Aí ele continua: avanços socioeconômicos possibilitar a grupos antes subrepresentados se expressarem mais plenamente, enquanto inovações tecnológicas criaram um fórum público em rápida transformação. E aí, quando a gente fala desse fórum público, a gente já sabe bem que vai ligar com as mídias sociais. Hoje em dia, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? A possibilidade para que pessoas que antigamente não teriam para escrever ou para manifestar aquilo que pensa, ou aquilo que pensam, né? Terem agora a possibilidade disso, certo? Aí ela continua: clubes de leitura proliferam, feiras de livros, festivais literários, concursos de poesia, ela bota entre aspas, né? Eventos em que novos poetas concorrem com a apresentação de sua poesia. E aí você também tem a questão do YouTube também, de outros canais onde, de blogs, de outras coisas, que é onde os autores podem publicar a sua produção. O que antes era, vamos ver assim, vamos voltar lá para o século XVI, XVII, onde o livro era um artigo de luxo. Aí quando Gutenberg inventa a prensa móvel, esse livro, que antigamente era copiado um por um, pode ser copiado aos montes. Com o espalhamento do livro, ele ganha esse poder disseminar ideias. Só que o livro também é parte de uma elite, só a elite que lia e só a elite que publicava. Mas aí quando a gente era determinado quem podia publicar. Com o que a gente chama das mídias sociais, qualquer pessoa pode publicar, qualquer pessoa pode divulgar seu trabalho. Então, apesar do que o Humberto Eco falou, que quando existisse essa possibilidade, algumas pessoas também, que ele classificou, né, o Humberto Eco, de idiotas poderiam se manifestar, mas não deixa de ser uma democratização para que pessoas que antigamente não teriam acesso ao divulgar a sua poesia, os seus contos, a sua narrativa de prosa, essas pessoas não poderiam mais, não poderiam ter antes dessa democratização da disseminação de suas ideias que hoje acontece, né? Algumas ideias são bem interessantes, outras nem tanto, mas isso faz parte da democracia. Tem que estar, a gente está aberto para receber qualquer tipo de opinião, criticá-las, aceitá-las ou não. Muito bem, ele continua, né? A escolha de uma nova obra para um clube do livro pode lançar um escritor desconhecido, dando destaque da noite para o dia.
Hoje isso acontece mais também no YouTube, por isso que eu pedi que vocês fizessem lessem 4 obras do 20K, né, que eu escolhi, né, durante o semestre, que é para semestre as 4 obras, e fizesse uma por quê? Porque hoje em dia ela não se baseia mais no que era escrito. Tá? Então, lá no professor Fábio Durão, naquele livro que é Crítica Literária, Professor? retornando, né? Oi, o som caiu de Foi, novo. caiu. Foi a internet, entendeu? Então, gente, pronto, acho que voltou, né? Então, como eu estava dizendo, a crítica de rodapé, que era a crítica que era publicada nos jornais. Você tinha Álvaro Lins, você tinha Afrânio Coutinho, que eram críticos conhecidíssimos, né? O Álvaro Lins, por exemplo, era um grande expoente dessa crítica de rodapé, né? O Afrânio Coutinho já é mais da crítica literária acadêmica, né? Mas você tinha a primeira crítica que nasce no jornal e que durante o século XIX, século XX, tinha um peso muito grande na sociedade, porque determinado livro era considerado clássico, era tido como um livro a ser lido, e esse livro ia formatar comportamentos e cenários sociais, o que não existe mais hoje. Aí veio depois a crítica literária acadêmica, que justamente contrapõe para dizer que os críticos de rodapé eram mero diletantes, eram pessoas que não tinham nenhuma formação literária e que os acadêmicos vinham com todo um arcabouço teórico literário para poder fazer a crítica realmente cientificamente, né? E por último, e por isso que eu escolhi pedir que você fizesse uma vídeo resenha, por quê? Porque uh, hoje existe a figura do booktuber, que são pessoas que mantêm canais no YouTube, onde eles fazem a crítica literária dos livros. Por quê? Porque hoje em dia o livro não ocupa mais o centro da nossa cultura e da nossa sociedade, mas, de certa forma, na literatura contemporânea, e hoje em dia, quando a gente fala de poesia e literatura contemporânea, a gente tem um número muito maior de publicações, então fica humanamente possível acompanhá-las, mas os booktubers tentam. Então é por isso que eu pedi que vocês fizessem uma vídeo resenha crítica, tá? Então hoje, por exemplo, o YouTube pode lançar um grande escritor, como já aconteceu, tá? De uma crítica de booktubers que tem milhões de seguidores, milhares de seguidores, e que realmente podem impulsionar a carreira de alguém, é tanto que é para eles que agora são enviados livros para que eles possam ler e fazer as resenhas críticas para tentar impulsionar a venda de algum livro e de lançar um novo grande escritor no cenário, tá?
Continuamos com o contexto histórico. Aí a gente continua na prosa quando ele diz assim: em um domingo típico, a lista de livros mais vendidos no New York Times Book Review, que é a página que realmente fala das críticas literárias, das críticas sobre os livros do New York Times, diz: comprova a extraordinária diversidade da cena literária americana atual. Em janeiro de 2006, por exemplo, a lista de livros brochura mais vendidos incluía o gênero ficção, romance citante de Nora Roberts, suspense de John Grisham, assassinatos misteriosos. E junto com esses romances, com esses não ficção, aí você tem livros que agora são considerados literatura, que são do antropólogo, por exemplo, Gary Diamond, né? Sociologia Popular do redator da revista The New Yorker, Malcolm Gladwell, e relatos sobre reabilitação de uso de drogas e crimes. Na última categoria estava uma reedição do inovador In Cold Blood, né, Sangue Frio do Truman Capote, considerado não ficção porque é como se fosse uma biografia jornalística, é uma escrita jornalística, narrativa jornalística. E obscurece a distinção entre literatura de alta qualidade e jornalismo, que é recentemente de origem a um filme. É interessante que a gente entenda também que algumas das características da poesia e da literatura contemporânea, e segundo Wolfgang Iser, no seu livro A Estética da Recepção, é que a linguagem e a forma de escrever desses livros ela é muito próxima da nossa linguagem coloquial. É uma linguagem mais palatável, mais acessível. Tá? Então, nisso entra muitas categorias de livros, né? Livros religiosos, livros de autoajuda, uma série de coisas. Bom, e aí a gente traz a questão das inovações temáticas, teóricas e estéticas, onde eu dividi esse primeiro slide fala da poesia, quando ele diz: a poesia do eu que fala tende a enfocar expressões vividas e a exploração de emoções profundas, geralmente enterradas. É psicológica e intensa, e os cenários são secundários. Na última metade do século XX, o poeta mais influente dessa linha foi Robert Lowell, cujo mergulho na própria psique e no histórico conturbado de sua família inspirou textos confessionais. Então, aqui é a poesia da onde o eu literário, o eu lírico, ele fala de dentro da situação da poesia. Tá? Então, quando ele diz assim, tende a enfocar as expressões vividas e as próximas de emoções profundas, quer dizer, o poeta fala dele mesmo, dos seus sentimentos conturbados, do que ele vive, né? Tá? Então, quer dizer, e aí nesse sentido, os sentimentos eles tomam um lugar, eles vão realmente se sobressair à questão do cenário. Tá? Aonde se passa não passa a ter mais tanto interesse, mas sim o que se passa, o que está indo dentro do autor, o que é que o escritor está colocando naqueles versos. E aí ela dá um exemplo do Robert Lowell, tá? Ela classifica, que ele mergulha na sua, quer dizer, na própria psique, ele mergulha no seu próximo, na sua própria cabeça, nos pensamentos que ele tem, que segundo ela é conturbado, né? Tem uma história familiar conturbada. Já a poesia do mundo, aí já diz, olha, aqui o cenário vai ter mais chance, o que está fora do autor tem mais chance. Porque ele diz, por sua vez, teria construído significado a partir do impulso narrativo, do detalhe do contexto, que iria sendo de forma cuidadosa. Tá? Então, o cenário, quer dizer, o lugar onde está acontecendo a coisa tem mais importância do que o que está acontecendo. E segundo ele, a grande expressão seja Elizabeth Bishop, tá? Que é considerada a melhor poeta americana do fim do século XX, que é um caso engraçado. Elizabeth Bishop, ela morou no Brasil durante um tempo, porque ela tinha uma relação com outra mulher, se não me engano, eu não lembro quem era brasileira, mas era Nise Floresta, uma coisa assim. E
ano passado, ou foi esse ano, teve uma celeuma com relação à Flip, que é a Feira do Livro de Paraty, porque ela foi uma das homenageadas, sendo que Elizabeth Fischer falava muito mal das pessoas artísticas brasileiras, dos poetas, dos músicos, e era pró-ditadura militar. Um pequeno adendo, tá? Continuamos. E no caso, né, agora, veja bem, esse slide passado, que está na página 123 e 124, eu falei da poesia. Agora, na página 129, eu trago um pouco eu trago a prosa. Ele disse que ela diz, espera que fala assim. É claro que a literatura americana no início do século XXI tornou-se democrática e heterogênea. O regionalismo floresceu e os escritores internacionais ou globais refletem a cultura dos Estados Unidos sob perspectivas estrangeiras. A literatura multiétnica continua a minerar ricos veios e, à medida que cada literatura étnica amadurece, ela cria suas próprias tradições. A não-ficção criativa e a autobiografia proliferaram. O conto ganhou destaque, o conto curto se firmou. Short story, né? Uma nova geração de dramaturgos continua a tradição americana de explorar questões sociais atuais no palco. Não há espaço nessa breve pesquisa para fazer justiça à fascinante diversidade da literatura americana contemporânea. Em vez disso, é preciso considerar desenvolvimentos gerais de figuras representativas. Em resumo, ela diz: agora a gente tem uma literatura que, apesar de ser americana, ela é escrita por pessoas que vieram de outras partes do globo e, por isso, trazem diversos pontos de vista, trazem uma pluralidade maior de temáticas, trazem uma pluralidade de assuntos, tá? E onde você vai ter agora uma predileção do conto em cima do romance, e principalmente do conto curto, que é um conto de 4 páginas no máximo. Um conto normal pode ter 10 páginas. Um conto curto tem 4 páginas no máximo. Você tem que resolver toda a questão do enredo, tudo, da narrativa em 4 páginas, tá? Então ele diz isso, que no nosso início do nosso século XXI, dos anos 2000, ela hoje em dia é uma literatura altamente democrática, no sentido de que qualquer pessoa pode escrever e publicar, e heterogênea por quê? Você tem agora várias culturas se expressando. Ela fala do regional, muito embora ela fale do regionalismo também, tá? Mas esse regionalismo aqui que ela fala é, por exemplo, dos escritores internacionais que moram nos Estados Unidos, que têm a nacionalidade estadunidense, mas que escrevem sobre os seus países de origem. Então, é o que o professor Ronival também fala do local. É o global falando do local, quer dizer, é o novo, por assim dizer, escritor estadunidense que mora nos Estados Unidos, mas que nasce em outro país, falando ali localmente, falando globalmente do que se passou localmente onde ele morava antes, tá? E agora essa cultura americana, ela vem com um novo viés. Ela vem sob o ponto de vista de quem imigrou, né? Ela tem uma outra configuração. Um exemplo claro é do tempo que eu passei lá, que eu morei lá, eu notava que o espanhol é uma língua bastante disseminada nos Estados Unidos. E onde eu morava, que era em Washington, você tinha gente de muitas etnias. Então, era realmente uma cultura mais diversificada. Tá? Ela continua, a literatura multiétnica continua a minerar ricos veios, à medida que cada literatura étnica amadurece, ela cria suas tradições, então a gente vai ter uma nova tradição agora, né, na literatura estadunidense. E o que é que ganha corpo nisso? Ganha corpo quem narra situações reais, que é a não ficção, ou a escrita de si, que é quem fala de si mesmo, quem escreve sobre si mesmo e seus problemas, que é a autobiografia. Tá? Eu já falei que o conto ganha destaque, ainda mais conto curto.
que é um conto de 4 páginas, 3, 4 páginas, tá? Aparece uma nova geração de dramaturgos, mas que continua, de certa forma, a tradição americana de denunciar as questões sociais no palco. Tá bom? Então, vamos para frente. Eu estou vendo que o chat tem muito. Depois eu vou responder as perguntas que estão no chat. Tá bom? E uma das coisas é essa questão do pós-modernismo, cultura e identidade. Então, como ela traz e diz na página 139, pós-modernismo, ela bota entre aspas, que tem um livro também interessante, quem quiser procurar, do Frederick Jameson, tá? O pós-modernismo, ele sugere fragmentação, colagem, hibridismo e uso de várias vozes, cenas e identidades. Os autores pós-modernos questionam as estruturas externas, sejam elas políticas, filosóficas ou artísticas. Tendem a desacreditar das narrativas mestres do pensamento modernista, as quais julgam politicamente suspeitas. Em seu lugar, exploram um gênero de cultura popular, em essencial, a ficção científica, a espionagem, a história de detetive, tornando-se efetivamente arqueólogos da cultura popular. Tá? Então, essa é uma das... Quer dizer, no pós-modernismo, porque você tem a identidade. Por exemplo, tem um livro do Stuart Hall, que é um livro clássico já, quando eu comecei a estudar os estudos culturais, o pós-modernismo e o pós-colonialismo, era um livro recém-lançado. Ou era muito novo, né? As teorias que tinham nele. Mas isso foi há 10, 11 anos atrás. Então, a identidade cultural na pós-modernidade, que é o nome do livro do Stuart Hall, que é um livrinho de 80, 90 páginas, um livro fininho. Nele, o Stuart Hall, a principal ideia que ele sugere é que nossa identidade cultural pós-moderna é uma identidade fraturada, fragmentada. Ele traz 3 tipos de identidades dentro do livro, aonde você tem a mais, assim, que ele mais se detém a sociológica, que era uma identidade monolítica, e antigamente se acreditava que uma pessoa só tinha uma identidade, ela era uma pessoa só e se identificava como uma pessoa só. E o Stuart Hall vem dizer que a reboque dos vários movimentos sociais, né, que eu já mencionei, por exemplo, os movimentos sociais negros, dos LGBTQ+, das mulheres, do marxismo, e aí você começa a ver novas identidades. Então as identidades elas são plurais, na verdade eu tenho várias identidades ao mesmo tempo. E isso se transfere para a literatura. Então, uma das características da obra pós-moderna é que ela é como se fosse uma colagem. Você tem vários pedaços de outras obras juntas, você tem várias culturas ali presentes, é um hibridismo, tá? Você tem várias vozes, quer dizer, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma obra que ela não tem linearidade, que ela não vai ter assim como você explicar com uma obra tradicional, que tem começo, meio e fim. Ela, por exemplo, pode começar do final para terminar na metade, ou ela pode começar pela metade, passar pelo final e por aí vai. Tá? Então ela não tem uma ordem, digamos assim, linear. Tá? E esses autores eles vão questionar principalmente o que está posto, né? O status quo. O pós-modernismo diz algumas correntes teóricas dizem que o pós-modernismo seria um contraponto ao modernismo. Já o Jameson e outros dizem que não, que na verdade é uma continuação, uma extensão do modernismo, nada mais. Com expressões próprias, tá? Mas o que ela diz é que essas pessoas que fazem literatura pós-moderna, elas tentam desacreditar, né, o pensamento modernista. E que elas acham que esse modernismo, ele, de forma que se relaciona com a política, ele é muito suspeito. Tá? E eles vão atrás das culturas populares. Científica, espionagem, história do detetive, por aí vai. Bom,
chegamos ao último slide, onde eu tenho algumas apresentações de alguns autores, né? Na poesia, John Ashbery, Joey Graham, Louis Gluck, Charles Wright, Lee Young Lee, prosa, Don DeLittle, David Foster Wallace, Annie Dillard, Raymond Carver, John Kushner, Beth Henley, Audre Lorde, né? Ishmael Reed, Margaret Walker, Sandra Cisneros, tá? Então aí fecha essa parte de literatura contemporânea, lembrando que literatura contemporânea e literatura hoje são o que forma de se fazer literatura nos Estados Unidos e no mundo. Então a gente fecha, e aí todas as informações dos slides eu tirei desse livro, que é o mesmo livro, vou repetir, eu venho bater nessa tecla, é o mesmo livro que está no Cigar, só que o livro do Cigar está em inglês, esse aqui é em português. Quem quiser pode baixá-lo. Conta fácil, fácil. Tá? A Maria da Conceição pergunta assim: professor, posso escolher uma outra obra de literatura norte-americana? Não. Tá? Tem que ser essa que eu escolhi. Viu, Maria da Conceição? Então, o professor programa e realmente a gente faz atividade para que o aluno faça sobre aquelas obras. Bom? Romildo, bom dia, professor. Poderia rever a atividade 2 para enviado no Word? Não. Tem que ser feita a videocrítica mesmo. A Conceição, tem outra pergunta. Gente, olha, o plano de disciplina de vocês diz exatamente tudo o que você quer saber sobre a questão do tempo de gravação do vídeo. Como até eu estou colocando para os tutores. Tá? O plano de disciplina, gente, é o seguinte. É como se eu tivesse com vocês na sala de aula dizendo o que é para ser feito e como é que é para ser feito. Então, se a gente quer saber como vai ser feito e como é que vai ser desenvolvida a disciplina, é um item, digamos assim, essencial para você saber como é que vai ser. Por exemplo, a Maria Conceição está me perguntando qual é o tempo do vídeo. No plano de disciplina diz qual é o tempo do vídeo. Tá? Lá diz, né, qual é o tempo da resenha. Lá diz, por exemplo, como é que você tem que estudar, qual é o passo a passo para você estudar cada uma das unidades. Então, é um documento ao qual eu tive bastante cuidado e escrevi direitinho. Pode ser que tenha dúvida, porque na escrita sempre a gente não consegue realmente passar aquilo que a gente quer, porque a expressão escrita sempre é difícil mesmo, tá? Mas eu recomendo, viu, Maria da Conceição, que você olhe lá, que lá está dizendo direitinho quanto tempo é lá, viu? Bom dia, professor. Essa resenha não poderá ser feita somente no Word, sem o vídeo? Francisca Soares, não. Tá? Gilvan Carvalho, bom dia. No Word seria melhor, eu sei, mas assim, vocês têm até o final do semestre para poder fazer o upload desse vídeo. E um vídeo é um vídeo curto, eu não estou pedindo um vídeo de meia hora, não. Dá uma olhadinha lá que um vídeo que, se você arranjar uma internet razoável, demora, mas dá para fazer o upload. Tá? Bom dia, bom dia. Exato, Tainara. O pós-modernismo não só quebra de paradigmas e crenças. Houve uma quebra na forma de como é feita a arte, como a arte vai ser feita. Tá? Ela não é mais feita de uma forma, digamos, convencional. Eu sei, Maria da Conceição, que a questão de você poder conhecer outras obras. Mas veja bem, o professor ele senta,
vocês vão ser professores, a gente faz o planejamento, tá? E dentro daquelas obras, a gente escolhe umas obras que eu sei que pode ser uma escolha subjetiva, mas que a gente tenta não ser subjetivo e trazer obras interessantes para que vocês leiam, tá? Vocês vão ser professores, estão perto de se formar e vão entender bastante isso, que algumas vezes o professor planejar e pensar a atividade para que ela seja feita de uma determinada forma. Bom dia. Poesia ocidental é praticamente toda a poesia que existe no cânon. Por exemplo, toda a poesia que eu falei lá na literatura 1, e na 2 agora, e que é a literatura feita por brancos, homens, ricos, europeus e cis, são o que a gente chama de poesia ocidental. Ou seja, praticamente tudo que é poesia clássica é poesia ocidental, né? Judeane, né? Judeane, é o seguinte, nós estamos agora passando por uma situação, né? Que é qual? Que aos professores está sendo exigido novas habilidades. E uma delas, e aí, inclusive, eu queria até falar para vocês, hoje às 16 horas, no Instagram da TV Antares, né? Hoje hoje às 18 horas, no Instagram, @TV Antares 2.1, ou quem pegar a TV Antares em casa, na TV mesmo, vai assistir eu vou fazer uma live junto com o apresentador do programa, que é o Henrique Douglas, falando sobre o futuro da EAD. E é justamente isso, tá? Eu sei que, por exemplo, quando eu comecei a ser professor, eu não tinha tanta desenvoltura como você fala para falar na frente da sala de aula. No entanto, eu fui digamos assim, me treinando para me tornar alguém assim. Então, hoje em dia, essa questão do uso das tecnologias e da questão de você, no futuro, fazer aulas na frente da câmera, ela chegou para ficar, infelizmente, né? Ou felizmente. Quer dizer, o uso das tecnologias, a pandemia fez com que esse uso passe a ser agora parte das escolas, tá? E vai se sobressair quem mais cedo dominar isso, né? É assim, gente, não se você começar a abrir demais, colocar uma, duas, três opções, aí é problema, entendeu? A gente pensa as atividades da melhor maneira possível, viu, Martel Maria? Então, e outra coisa, se a gente tem limitações, a gente tem que acabar com essas limitações. Você tem que vencer suas limitações. Tem que sair da zona de conforto, né? Se você tem assim receio, nem desenvoltura ou não quer enfrentar a câmera, como é que eu vou fazer uma pergunta sincera? Você vai ter futuramente como professor ou professora 40 pessoas na sua frente. Você vai ter que falar em público. E aí a gente tem que começar, né, a pensar nisso. A apresentação fica a seu cargo, né? Você que decide como é que vai fazer a apresentação. Outra coisa, eu fui muito questionado, mas eu vou publicar no YouTube e tal, e aí vai ficar exposto. Não, gente, olha, o YouTube
Hoje em dia tem tanta coisa, tanto conteúdo, que não é tão fácil você achar as coisas que você publica, não. E assim, ainda tem quando você vai publicar, ainda tem a opção de você fazer aquilo ali privado. E só tornar público é assim o desejar. Tá? Exatamente como a Maria Regina está dizendo. Se acostumar com essa tecnologia, lógicos, porque a pandemia trazer isso, o que se atrasou por 20 anos, há uns 3 anos eu falava dentro da minha sala de aula que é impossível hoje em dia você ter tanta tecnologia que esteja no quadro é muito mais do que isso. Então a gente tem que se acostumar que a tecnologia o problema é danado para achar o. Como diz o navegar aqui na. Como diz o Evan, você tem a nova BNCC fala das tecnologias. Futuramente vai ter que realmente. Né, que a gente está nesse embate hoje em dia, que essa questão de notas é válida ou não, porque a gente tem tempo para estar, né? Eu vejo muita gente, muitas vezes por preconceito até do que realmente conhecimento de causa, falar mal das atividades. Atividades não são ideais, porque a gente está numa situação que foi uma situação complicada, mas a gente tem, né? Maria da Conceição, olha, eu não queria, assim, me, me causa estranheza, assim, não é que eu esteja sendo irredutível, não. É que, assim, eu conheço bem as obras literárias, conheço bem as questões que eu estou colocando, então eu estou falando de um lugar onde eu tenho conhecimento para poder estabelecer quais seriam as obras que seriam interessantes serem lidas como representantes de uma determinada era, tá? Então, na verdade, aí tem a questão do conhecimento catedrático, acadêmico, que aí eu tenho que colocar, porque assim, seria ruim se eu tivesse colocado 10, 20 obras e exigisse que vocês lessem as 20 obras. Eu estou pedindo para vocês leiam 4 obras. São 4 obras emblemáticas. Se a gente vai falar do Jazz Age, não pode deixar de ler The Great Gatsby, tá? Se a gente vai falar da Lost Generation, The Old Man and the Sea é a obra que mais, digamos, representa a Lost Generation. Se a gente vai falar da questão da antitradição e da questão da prosa, do realismo e experimentação, The Bell Jar, da Silver Plath, é o que talvez melhor represente isso. Se a gente vai falar do final já quase contemporâneo, que é da década de 90 em diante,
Alice Walker e The Color Purple também tem esse viés. Então, quando a gente faz essa questão dessa seleção, não quer dizer que sejam as minhas obras preferidas, mas são as que realmente lhe dariam uma visão maior do que seria aquilo ali, tá? As coisas acontecem do jeito que a gente gosta, né? Mas tem que ser. Mas é aquela história, né? A vida resenha crítica é por isso que, por exemplo, por isso que por exemplo, eu pensei como ela sendo a última a ser feita, né? É tanto que teve um aluno de um polo que já fez a vídeo resenha e postou o vídeo. Só que ele fez de maneira apressada. E aí, por quê? Porque ela é um caminho, você tem que ler as obras, você teria que ler os artigos, você teria que ler o livro do professor Fábio Durão para ter o aporte sobre o que é crítica literária. O que aconteceu com a vida resenha dele? Não ficou ruim, mas faltou alguns elementos que ele mostrasse a impressão que ele teve do livro, que ele contasse brevemente o que seria o livro, mas faltou a parte teórica da literatura, que ele dissesse criticamente por que o livro é isso ou aquilo outro, por que ele devia ser lido ou não, tá? Ele se focou muito na história do livro, ele não foi atrás da representatividade, o que significa o Santiago no livro, o que significa aquela luta do Marlin, ele tentar trazer aquele Marlin, e no final aquele Marlin ser devorado sobre os tubarões, entendeu? Então, é um processo, é por isso que eu deixei ela para o final e é por isso que eu fechei a atividade 2 para ela só abrir 20 dias antes do final da, do final do semestre. Já você já teria tempo de ter lido tudo. A literatura atual é muito complicado você emitir um um juízo de valor, né? Subjetivamente. Eu vejo como uma literatura válida, porque mantém o livro vivo, mantém a literatura viva. Né? Os tempos se alteram, os tempos mudam. Eu não vou ficar naquele saudosismo, porque os livros hoje não têm mais a profundidade, não tem mais aquela dificuldade de um grande sertão veredas. Não, a atualidade exige uma outra abordagem, uma outra maneira de escrever, uma outra maneira de colocar e expressar artisticamente o que você pensa. Então, a literatura é válida, toda a literatura é válida, né? Seja ela atual, antiga, tá? Não, tudo bem. Eu disse para as tutoras que vocês realmente fizessem os questionamentos específicos, realmente, e, por exemplo, e do que não estivesse no plano. E viu, Conceição, Maria da Conceição, mas foi válido, mas assim, a gente tem que colocar a nossa posição como professor de por que escolheu determinadas obras, tá? Sem, como diz os americanos, no hard feelings, sem ressentimento, né? Eu tô aqui para ajudar vocês. A gente outra coisa que eu pedi, gente, olha, aquilo ali é uma atividade do Enem ou do ENAD. Se eu deixei 15 linhas, viu, Regina? É porque só é 15 linhas. E não é do que você pesquisou fora dali, não. Ali é uma questão para simular o ENAD, que é tipo uma redação do Enem.
O texto é o motivador, o texto é onde você vai tirar as informações interessantes para você poder escrever as 15 linhas. Tudo que está no texto vai ser usado para escrever as 15 linhas. Porque no dia do ENAD você não vai poder pesquisar fora. Tá? Exatamente. Você viu, Francisco Soares? O plano de disciplina é bem claro. Ele diz bem claramente lá que você vai, que no final ele vai dizer como é que é feita a atividade, e eu sugiro que vocês deem uma lida lá na atividade para poder realmente tirar essa dúvida. Tá? Sim, exato. Só que você, no plano de disciplina, eu digo e deixo bem claro que você tem que, você, e quem lê o plano de disciplina vai ver que eu indico que deve ser feito, que deve ser lido, fichado e resumido as 4 obras que eu coloquei, né? Viu, Maegin? O plano de disciplina, gente, é como se fosse eu conversando com vocês, é como se fosse eu com vocês na sala de aula. Lá tem todas as orientações do que é para fazer. E aí, do que lá não der para entender, aí sim, do que está escrito lá a gente vai realmente perguntar. Edilene, eu lhe sugiro que você leia o plano de disciplina. Lá explica exatamente o que é para fazer. Certo? Boa leitura. Eu entendo, Marco. Eu também estou preocupado, eu tenho muitas preocupações, tá? Não é que seja muita cobrança, não. Por exemplo, o fórum, eu fiz perguntas simples, na qual você pode dar simplesmente a sua opção, a sua opinião, claramente. Lá eu peço as suas opiniões, eu não peço que vocês elaborassem ou dessem respostas muito, digamos, floreadas. Não, vocês emitissem a opinião. O fórum foi feito para você poder engajar e participar e socializar as, as informações daquilo que vocês estão lendo. E quando essa questão não é muita cobrança, creia, não é muita cobrança não, entendeu? É o que é necessário para que realmente, eu sei que TCC é difícil, eu sei que estágio é difícil, mas assim, a gente não pode também fazer a nossa disciplina de qualquer jeito, né? Tá? Entendeu? Eu pensei numa disciplina que é executável desde que você siga os passos que estão lá no plano de disciplina. Tá? Que você crie um hábito de todas as semanas e realmente, como eu falei, criar um horário de estudo, criar um horário para que você estude as disciplinas todas cada semana. E aí você dá conta de tudo. Por que você ficou confusa, Maria Regina?
Atividade 2, Lena, se você for lá no plano de disciplina, explica exatamente como é que é fazer a unidade, a atividade, tá? E não está disponível para ninguém, porque ela está fechada. Ela só vai abrir 20 dias antes de encerrar o semestre. Bom, Maria Regina, você ficou confusa com o que, Maria Regina? Maria Regina, só a guisa de curiosidade mesmo, né? Uma pergunta. Você leu o plano de disciplina, o plano da disciplina? O que é que diz lá no plano da disciplina? Você não entendeu o quê? Você lembra o que é que diz o plano da disciplina? Por exemplo, o que é para fazer na unidade 1? Quais são as leituras que você tem que fazer na unidade 1 e o que é para ser feito na unidade 1? Me diga aí. Se eu não me engano, Maria Regina, diz assim eu posso estar equivocado em alguma coisa porque eu estou fazendo de cabeça, tá? Mas na unidade 1, eu peço que você leia o capítulo 6 e o 7, né? Aí tem, acho que, dois artigos, tem que ler os dois artigos, tem que ler o capítulo 1, parece que é do livro do professor Fábio Durão, e tem que ler a obra, que é The Great Gatsby. No final eu digo assim, que é para fichar e resumir todos os textos. Então esse é um processo que você tem que fazer em todas as unidades. Então todos os textos que você lê, você tem que fichar e resumir. É um hábito que quem realmente é estudante de graduação tem que fazer, entendeu? E aí na unidade 2 lê o 7 e 8, lê o capítulo, se não me engano, 3 do professor Fábio Durão, os artigos, assistir, parece que ouvir um podcast e ler dois artigos. No final eu peço de novo, resumir e fichar. Aí terceira leitura. Fazer a mesma coisa na terceira unidade, resumir e fichar. Exato, Maria Conceição. Quer dizer, todos os textos de cada unidade, que lá dá a sequência de que você deve ler na sequência, você tem que resumir e fichar, porque senão, como é que você vai reter todo o conhecimento? Na verdade, porque os livros do Thomas Pynchon, eles são livros que eles, na forma de escrever, na forma que ele pensava as histórias, é totalmente fragmentado e anticonvencional. Né? Um outro exemplo desse também é o T.S. Eliot com seu The Wasteland. Tem Ulisses, do James Joyce também. Aqui no Brasil você vai ter o Catatal, do Paulo Leminski. São obras que você abre, que você vai olhar, que fogem totalmente do que é convencional. São obras fragmentadas, né?
E eles suspeitavam dos modernistas, tá? Que eles não eram não tão modernos assim. Que na verdade o que eles faziam era continuar a tradição literária, viu, Fabrício? Gente, olha, quando a gente, e para vocês que estão fazendo TCC, né? Quando a gente está fazendo uma pesquisa ou quando está estudando, a gente faz fichamento para poder, quando tem necessidade de ir atrás daquele conhecimento, ele está numa ficha para você poder saber exatamente quais são os pontos principais de um determinado texto que você leu, tá? Então, na verdade, uma ficha, em resumo, um resumo é um tipo de fichamento. A gente, na verdade, faz o quê? A gente está com o que a gente precisa futuramente na hora de, por exemplo, escrever um artigo, na hora de você fazer algum trabalho que você vai ter que fazer. E na hora da resenha, os resumos e os fichamentos são justamente para você poder fazer o roteiro da sua videoresenha, entendeu? Então, parece que a gente faz o fechamento. O fórum fechou, fecha hoje, né? Evandro. Então, não tem mais nenhum. Seria desumano eu botar mais uma pergunta hoje, para você ainda ter que responder hoje e colocar ainda hoje. Viu, Evandro? Ah, assistiu o filme. Gente, olha, tenham cuidado com isso, viu? Ah, tem o filme da obra. Nem sempre o filme é a mesma coisa da obra, tá? Ah, não dá para colocar em 2 horas todo um universo de uma obra literária. Então sempre vai ficar coisa de fora, tá? Agora a dica que a Edilene está dando é interessante. Veja resenhas gravadas, para poder ver como é que você vai fazer. O que eu quero na vídeo resenha? Você fale do livro, fale do enredo, mas não só do enredo, mas fale, por exemplo, das teorias da literatura, das representações que estão sendo feitas ali, dos significados que tem, por exemplo, no que é que Hemingway escolheu um velho pescador, por que é que o F. Scott Fitzgerald escolheu o Great Gatsby, J. Gatsby e tem o Nick Carraway. O que é que esses representam? Então você tem, por exemplo, a representatividade daquilo que o autor coloca dentro da obra. E quando um escritor ele escreve determinada obra, o que ele faz? Ele coloca coisas dele naquela obra. Então a gente tem que procurar as ideias que não estão escritas, né? Certo? Tem que escolher para isso aí. Maria Regina, as obras mexeram. O objetivo da literatura é que você não seja mais o mesmo, realmente. Os russos falavam isso, né? E a função da literatura é mesmo essa questão de repente, a vida, as coisas. Então, uma hora, se elas conseguem de mexer, lógico, é porque realmente tem coisas ali que lhe parecem interessantes.
Assim vai. Alô? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Beleza. Então é isso. Mais algumas coisas? Mais algum questionamento? Algumas colocações? Então, gente, eu creio que a gente pode dar por encerrado agora ou vocês têm alguma coisa a colocar mais ainda? Aí, o Evandro tá botando o link aí para baixar o livro aí. Aproveitem aí. E outra coisa, os 3 slides que eu coloquei foram os slides onde eu fiz o recorte, que basicamente vai ajudar vocês a responder as atividades de vocês, né? A não ser a atividade 2, né? Mas a 1 e a 3, a 2 é porque a 2 é uma construção, no caso das leituras, para o final você construir tanto a atividade 2 quanto também no final construir a videoaula, né? Bom, como eu creio que não existam mais, que não há mais nenhuma dúvida, então eu agradeço as 45, 44 pessoas que estavam presentes. Eu espero que tenha sido de valia a aula e volto a dizer para vocês, hoje às 18 horas, né, eu estarei numa live no Instagram, para quem não tiver o canal 2 da Antares aí nessa cidade, você pode ir lá no Instagram da TV Antares, que é @TV Antares, tudo maiúsculo 2.1. Eu estarei numa live falando sobre o futuro da EAD, tá? Quem tiver o canal Antares, é só botar na TV no canal Antares e assistir, que a gente vai falar, discutir na tua conjuntura o que é EAD, o que não é, qual é o futuro que vai ter para EAD, tá bom? Então, fique com Deus. E o Santiago, tá lá, eu vou falar sobre essa questão do futuro, tá? Eu vou falar sobre essa questão da pandemia e tal, por que que, por exemplo, as escolas estão adotando uma modalidade que não é AD, tá? Então, quem puder assistir, eu ficaria muito feliz. E tchau, bom dia.